CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Oi gente, muito bom dia. Eu sou Natasha Leone e estamos iniciando o CBN Universidade deste sábado com muita informação para você, ouvinte da 103.5, a rádio que toca notícia. Por aqui vamos falar sobre a aprovação do novo curso superior tecnólogo em energias renováveis pela UEPB. Além disso, tem mais novidades nesta manhã de sábado. O UEPB promove concurso de crônicas. A atividade faz parte das comemorações do centenário de Paulo Freire e as inscrições estão abertas. Luciano Nascimento participa com a gente, fechando a série sobre tecnologias da informação, sociedade e direito. Na coluna de hoje, Big Techs, LGPD e segurança cibernética. Vídeos do meu projeto em 3 minutos devem ficar abertos para votação popular nas redes sociais da UEPB. Uma reportagem mostra os cuidados que devemos ter com proteção de dados pessoais na internet. No terceiro bloco, a gente recebe o psicólogo e professor da UEPB, Rangel Júnior, em uma conversa sobre saúde mental. E ainda, produtores agroecológicos da feirinha da UEPB se mantêm na venda online há mais de um ano de pandemia. E como estão as atividades da Coordenadoria de Esporte e Lazer, a COEL UEPB, que tem movimentado as redes sociais com muitas atividades esportivas. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. E a gente já inicia com boa notícia, é que a Universidade Estadual da Paraíba deve ter mais um curso superior para formar novos profissionais no sertão do estado. É o curso superior tecnólogo em sistemas de energias renováveis, que teve a criação aprovada por unanimidade pelo Conselho Universitário, o CONSUNE. A proposta de criação foi apresentada pela Pró-Reitoria de Graduação da UEPB, embasada na importância das energias renováveis para melhorar a qualidade de vida da população sertaneja e impulsionar a economia do estado, aproveitando o potencial da região. Esse curso é uma parceria entre a UEPB com o governo do estado e é vinculado ao Centro de Ciências Humanas e Agrárias do Campus 4, em Catolé do Rocha. Mas nesse primeiro momento, o curso deve funcionar na estrutura do IFPB, na cidade de Souza. Nessa parceria, a UEPB entra com a expertise dos professores da instituição. A previsão é que a nova turma do curso superior tecnólogo em sistemas de energias renováveis seja formada com 40 alunos e já na modalidade presencial. A carga horária prevista é de 2.350 horas de aulas, com duração entre 5 e 8 semestres letivos. Quem se formar no tecnólogo deve atuar diretamente na área de energias renováveis, um segmento que vem crescendo no mercado e tem necessitado cada vez mais de profissionais. Que oportunidade, não é mesmo? A UEPB sempre contribuindo com o desenvolvimento de todas as regiões do estado. E fechando a série Tecnologias da Informação, Sociedade e Direito, a gente escuta o 8º comentário de Luciano Nascimento. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bem, ouvintes, nas 7 colunas anteriores, ou nos 7 episódios anteriores, falamos aqui sobre o surgimento das tecnologias da informação, sobre as tecnologias da informação como uma nova área científica, um novo espaço para o desenvolvimento de investigações e pesquisas científicas na perspectiva de uma organização sistêmica das tecnologias da informação. Tratamos aqui em episódios anteriores sobre o tema das corporações de tecnologias da informação e comunicação digital, assim como, em coluna anterior, enfatizamos a estética das plataformas digitais como grandes negócios do capitalismo moderno. Tratamos aqui também sobre a invenção da internet como o ponto crucial para o advento do capitalismo tecnológico. Ou seja, a invenção da rede mundial de computadores que fez surgir esse mundo imaterial, esse mundo digital das tecnologias, que hoje é, sem dúvida, o principal ponto da produção de riqueza do capitalismo moderno, denominado de tecnológico. Também tratamos aqui de um ponto capital, diria um certo autor do século XIX, que é a temática do colonialismo digital.
ligada à ideia da soberania nacional, do risco e da construção do futuro. Países como o Brasil, que estão submetidos a esse paradigma tecnológico, mas que não produzem absolutamente nada em tecnologias da informação, só reproduz no campo das startups de prestação de serviços por via de plataformas digitais ou denominados apps. Países como o Brasil têm sua soberania colocada em risco e a construção do futuro na incerteza. Porque essas mega empresas de comunicação social ou de tecnologias da informação estão lá fora, né? São corporações com capital cotado em bolsa, no primeiro caso da Nasdaq, nos Estados Unidos, e na bolsa de Hong Kong, na China. E no Brasil, é verdade, vamos dizer, mas tem participação. Essas plataformas têm brasileiros que participaram nas suas criações, nas suas fundações. Sim, mas a produção do capital não se dá no Brasil, mas fora do Brasil. A produção que se dá do capital no Brasil é encaminhada para fora do Brasil. Essas plataformas trabalham com a ideia da extraterritorialidade. Muito bem, posto esse relato de todos os episódios que tratamos aqui, de todas as colunas, as 7 construídas para esse paradigma, para, portanto, traduzirmos esse paradigma tecnológico, melhor dizendo, a letra de Gilberto Gil traduz o momento no qual estamos inseridos. Abre aspas. Antes, mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje, mundo é grande, porque terra é pequena. Esse é o paradigma tecnológico. Como dizia Steve Jobs, lá nos anos 80, as tecnologias da informação, ou quando ele se dirigia especificamente ao computador, essas tecnologias serão uma extensão do humano, serão uma extensão da representatividade do humano. É o que nós observamos nas plataformas digitais denominadas de redes sociais. Muito bem. As Big Techs, essas corporações, essas megacorporações, redefiniram as formas do processo de comunicação, tanto social quanto econômico. Social porque as nossas formas individuais e coletivas do senso comum se transformaram enormemente. Econômica porque a produção do capital, a produção de riqueza, a concentração de riqueza está se dando como nunca visto na história do capitalismo moderno. Essas Big Techs transformaram, portanto, essa comunicação do ponto de vista social e econômico em matrizes que vão do material ao imaterial. Transformaram a comunicação social, ou mais, o processo de comunicação social, no sentido de transformá-lo sem fronteiras, infinitos, ilimitado. Assim está se dando o paradigma da comunicação pelas tecnologias da informação. Elas, as Big Techs, transformaram o som, a imagem, a escrita e as formas de comunicação. A comunicação digital como objeto de produção de riqueza e transformação do próprio meio de produção de riqueza. A comunicação digital é a grande, sem dúvida alguma, a grande nave de produção de riqueza do capitalismo tecnológico. A construção de novas realidades entre sociedade, Estado, capital e trabalho. E é aqui que caminhamos o processo argumentativo da ordem do discurso. E o direito? O direito, o jurídico, chega sempre atrasado, não é mesmo? O direito corre, e corre porque está atrasado. E aqui vamos para a ideia de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, a ideia de segurança cibernética. E entre direito e segurança cibernética, ou entre direito digital e segurança cibernética, tem 2 personagens centrais. O primeiro é conhecido como hacker. O hacker é aquele personagem que utiliza seus conhecimentos para melhorar o sistema e encontrar brechas de segurança para que possam ser corrigidas e manter o sistema com o mínimo de segurança possível a ser ofertado aos usuários. Os crackers são aqueles observadores cibernéticos que objetivam sempre identificar as fragilidades das seguranças dos sistemas, que também são nominados de cybercriminosos, e utilizam seu conhecimento para
invadir os sistemas, se apropriarem dos dados do sistema e colocarem no mundo digital da rede mundial de computadores à venda todos esses dados, de forma a protagonizarem da ilicitude do direito denominado de enriquecimento ilícito. Muito bem. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, se caracteriza por uma iniciativa jurídica de proteção dos dados pessoais para garantir direitos individuais, para construir estruturas jurídicas de responsabilidade dessa base de dados e do gestor dessa base de dados pessoais. Ela tem um quadro geral, cria cenário de segurança jurídica, abre parênteses, e aqui é a nossa posição, a ilusão funcional do direito digital é falar sobre segurança jurídica através da Lei 13.709 de 2018. Não tem estrutura para ofertar segurança jurídica num direito digital, no mundo imaterial. Fecha aspas. Constrói o conceito de dados pessoais, trabalha, como dissemos anteriormente, lá atrás, minutos atrás, com o princípio da extraterritorialidade. Essas grandes corporações, esses megadados, esses bilhões de dados estão em nuvens fora do território nacional e que, portanto, trabalha-se com a ideia de extraterritorialidade, porque esses dados são transferidos para um espaço internacional. Mas aqui no Brasil, e aqui está um paradoxo, fica o fiscal responsável, portanto, sobre o sigilo desses dados, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados que está no Brasil, segundo a LGPD, sobre dados que não estão no Brasil, estão numa nuvem lá, milhares e milhares de quilômetros de distância. Mas assim se constrói responsabilidade dos agentes responsáveis pelo tratamento desses dados. E aqui entra outra estrutura dentro da lei, que é a ideia de gestão de riscos e transparência. Aqui nesse ponto, a lei ela é de uma fragilidade inacreditável. Mas não é esta lei, é a dogmática jurídica que é de uma fragilidade vista inequivocamente. Não há como garantir transparência no vazamento de dados. Não há como garantir segurança cibernética no sigilo de dados. E por que, Luciano? Por algo simples. Vamos lá, ouvinte, para nossas conclusões. A LGPD trata de dados pessoais e de outras questões, mas aqui o discurso são dados pessoais. Vazamentos comuns? Não, a lei diz, os especialistas dizem, não existem vazamentos comuns. Existem e serão cada vez mais comuns. No dia 23 de janeiro de 2021, houve um mega vazamento de dados da ordem de 223 milhões de CPFs, CNPJs, dados biométricos, telefones, e-mails, etc. 21 de janeiro de 2021. Até hoje, qual é a transparência sobre aquele mega vazamento? De onde se vazou? Qual é a base de dados? Quem é o gestor responsável por essa base de dados? Nós estamos em setembro, 8 meses depois, e não há uma transparência sobre aquilo, não se fala sobre o vazamento. Houve uma investigação da Polícia Federal que prendeu um cracker, aqueles que gostam de produção ilícita, né? Que gostam de enriquecimento ilícito. Não houve uma explicação sequer até hoje. Não há transparência. A segurança? Qual foi a segurança cibernética dessa base de dados que não sabemos e a responsabilidade do gestor dessa base de dados que não sabemos quem é esse gestor? Lei, dogmática jurídica e sociedade digital são incompatíveis. E, para finalizarmos, ouvinte da Rádio CBN, a minha, a sua, a nossa privacidade, os nossos dados pessoais, no capitalismo tecnológico das plataformas digitais, elas são business. Elas são objeto de produção de riqueza e não de informação. Para nós, os usuários, que somos usuários e não cidadãos. Obrigada, professor Luciano. É hora de intervalo. Na volta tem dica de português, sem segredos e ainda uma reportagem sobre proteção de dados. Quais os cuidados que você costuma tomar quando acessa a internet? A gente fala sobre o assunto em instantes. Fica sintonizado que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Estamos de volta com o CBN Universidade para falar sobre o meu projeto em 3 minutos, que é a iniciativa que deve premiar os melhores vídeos de projetos de pesquisa, atividade de extensão ou de pós-graduação da Universidade Estadual da Paraíba. Os vídeos já estão com a comissão de avaliação e a partir do dia 27 desse mês devem estar disponíveis para votação popular nas redes sociais oficiais da UEPB. E a repórter Roméria Rodrigues fala um pouco para a gente sobre essa oportunidade de divulgação científica proposta pela instituição. Escuta aí na reportagem. O edital do meu projeto em 3 minutos movimentou a produção audiovisual dos estudantes da pesquisa, pós-graduação e extensão da Universidade Estadual da Paraíba. A iniciativa foi lançada no mês de junho e prevê a premiação em dinheiro para os 3 melhores lugares em várias categorias. O estudante do Campus 5 da UEPB, Douglas Nascimento, é bolsista do projeto Comunique UEPB, que está escrito no edital Meu Projeto em 3 Minutos. De acordo com ele, a edição do vídeo foi o principal desafio, mas as expectativas são para bons resultados. A maior dificuldade que tive foi utilizar as ferramentas de edição de vídeos através do smartphone. A expectativa que temos é que possamos ganhar, mas a maior de todas é apresentar o nosso projeto à comunidade acadêmica. De acordo com o edital, o formato do vídeo é livre, mas os participantes tinham que passar informação sobre o projeto ou pesquisa em um material dinâmico e de fácil compreensão, e tudo isso sem ultrapassar o tempo máximo de 3 minutos. A aluna do 5º período de Arquivologia em João Pessoa, Gabriele Torres, fez um vídeo apresentando o projeto de extensão nas trilhas da difusão científica, no qual é bolsista. De acordo com ela, o sentimento é de dever cumprido. E as expectativas da nossa equipe do projeto é de trabalho cumprido, tendo em vista todo o empenho e o esforço que foram aplicados. Então, independente do resultado que iremos obter, nós cumprimos a meta, cumprimos o estabelecido. Mais de 100 vídeos foram inscritos e os selecionados passarão por uma avaliação de várias comissões, que observarão quesitos como originalidade, compreensão, comunicação e conteúdo. Depois disso, os vídeos serão votados pelo público para a escolha dos vencedores. A ideia dessa competição é estimular a comunidade acadêmica, além de trazer mais visibilidade aos projetos desenvolvidos na instituição e a importância que os mesmos têm para a comunidade acadêmica. Para a professora Maria do Socorro Barbosa, que é pró-reitora de extensão, a iniciativa é um espaço para divulgação científica do que está sendo produzido pela Universidade Estadual da Paraíba. A importância desse concurso para os acadêmicos possibilita de forma acessível a divulgação de seus trabalhos, os resultados e os produtos desenvolvidos nos diversos projetos, dando maior visibilidade às ações de extensão e resultados das pesquisas desenvolvidas na UEPB. Os vídeos selecionados devem ficar disponíveis para votação do público nas páginas oficiais da UEPB, no Facebook, Instagram e YouTube, no período de 27 de setembro até 4 de outubro. O resultado final está previsto para ser publicado no dia 5 do próximo mês. Então, boa sorte para todos os alunos inscritos na competição, que vocês possam pensar além desse prêmio e já se sentirem vitoriosos por estarem mostrando suas contribuições e incentivos para toda a comunidade acadêmica. Roméria Rodrigues para a CBN Universidade. Obrigada, Roméria. E o resultado final deve ser divulgado no dia 5 de outubro, dentro da Semana de Extensão e da Iniciação Científica da UEPB. Então você fica ligadinho nas redes sociais oficiais da UEPB no YouTube, no Instagram e no Facebook, que os vídeos selecionados devem ficar abertos para a votação de 27 de setembro até dia 4 do próximo mês. E a gente muda de assunto para trazer um tema bastante atual, que é o da proteção de dados. Você sabe o que quer dizer e como ter cuidado para não ter informações pessoais vazadas? A repórter Juliana Farias conversou com um especialista no assunto. Vamos ouvir na matéria. A pandemia do novo coronavírus modificou relações pessoais, de trabalho, de comércio. Com a necessidade do distanciamento social para diminuir o contágio da doença, muitas pessoas passaram a usar mais as ferramentas digitais para fazer transações bancárias, compras na farmácia, no mercado. A busca pela rede social em tempos de pandemia também cresceu no mundo inteiro. E com o uso maior das tecnologias digitais, cresce também a preocupação com a disseminação de dados pessoais.
O assessor cultural Diego Moreira já passou por 2 situações em que foram usados os dados pessoais dele, mesmo ele tomando alguns cuidados para não cair em golpes cibernéticos. Geralmente eu busco fazer compras em sites de procedências e que pessoas já compraram, né? Já fizeram compra, já receberam. E hoje geralmente os aplicativos e sites, eles mesmos já dão boas pistas e recomendações sobre o vendedor. Também geralmente é sempre bom usar sempre sites de vendas online que sejam de confiança, de autoconfiança. Não comprar em sites que você nunca nem viu falar. De acordo com a Akamai, que é uma empresa de proteção de dados e entrega de experiências digitais, no ano de 2020, o Brasil ocupou o 3º lugar entre os países que mais sofreram ataques de roubos de credenciais. Com a nova realidade onde o trabalho tornou-se home office, as aulas em formato remoto, as compras online, constantemente precisamos efetuar cadastros em sites ou plataformas. Para isto, obrigatoriamente é necessário que forneçamos dados pessoais como número de CPF, cartão de crédito, telefone de contato, endereços e senhas. A partir disso, ficamos mais vulneráveis ao vazamento de dados pessoais. O professor da UEPB, Cláudio Lucena, que é integrante do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, afirma que diariamente compartilhamos nossos dados na rede mundial de computadores e é preciso ficar atento. O nosso uso diário já nos mostra plataformas de comércio, que são conhecidas, onde a gente estuda, busca educação, que são conhecidas, plataformas de redes sociais, são as mais conhecidas, de comunicação, são as mais conhecidas, sites públicos, que são os mais conhecidos. A gente já corre riscos suficientemente altos compartilhando, né, esses nossos dados nessas plataformas que a gente já conhece, que a gente sabe a procedência e que sabe que tentam, pelo menos, ter algum cuidado com os nossos dados, mesmo que esses cuidados não sejam sempre os mais eficientes. Por que a gente, além disso, ainda vai fornecer nossos dados a plataformas desconhecidas? Não faz sentido. Não faz sentido compartilhar nossos dados apenas com as plataformas estritamente necessárias e se alguma coisa está atraindo a nossa atenção, essa é uma dica simples, mas muito importante. Se alguma coisa está atraindo demais a nossa atenção numa plataforma desconhecida, há um grave indício, né? Um indício sério de que alguma coisa vai mal naquele anúncio que está atraindo a gente numa condição especial, descrita fora da realidade para um site que a gente não conhece. Não tem mágica na internet. O especialista em proteção de dados orienta que é preciso ficar atento às facilidades e desconfiar quando alguma plataforma solicita dados demais. Só compartilhar dados pessoais, só deixar dados pessoais disponíveis em plataformas que a gente, primeiro, preferencialmente conheça. Segundo, nas plataformas eventualmente desconhecidas, se a gente não tiver outra alternativa. E mesmo nesses casos, outra dica simples, mas muito importante, né, é, por exemplo, procurar um buscador como o Google, por exemplo, que é o mais popular, e digitar ali a plataforma que você precisa ou que você tem intenção de acessar para deixar seus dados. Ver os resultados. De repente aparece um golpe descrito, associações de proteção e defesa do consumidor ou de proteção de dados pessoais já tem aí indexados no Google essas histórias. De repente, quando você pesquisa, aquele aparece. E aí te dá o sinal ou às vezes até a confirmação de que você estaria caindo num golpe. Além de tudo isso, é se assegurar e desconfiar sempre que a plataforma peça para a conclusão de um serviço muito mais dados do que o que seria necessário. O que é que você precisa para uma compra? Endereço, nome, endereço, telefone e CPF? Por que eu preciso dar mais do que isso? Então, todos os dados a mais que a gente dê nos colocam em risco, plataformas desconhecidas nos colocam em risco, não pesquisar um pouquinho, não tem mágica, de novo, não tem mágica. Só quem pode, não existe prevenção, proteção preventiva extensiva, em escala, para todos os sites da internet. A gente tem que tomar algumas medidas, tem que pesquisar um pouquinho sobre o serviço novo, não passar nossos dados além do necessário e desconfiar sempre que a vantagem foi muito grande, além da utilização, evidentemente, das medidas de proteção como dupla autenticação, como senhas fortes, trocar a senha de vez em quando, não deixar celulares abertos, contas abertas, não compartilhar número de senha, não deixar cartão de crédito digitalizado com os números exibidos na frente. Então, cuidados simples, que acho que os básicos estão ao alcance de todo mundo, mas que a gente precisa incorporar no nosso cotidiano. A gente faz muita coisa no automático em meios digitais e fazer essas coisas do automático conta muito contra a nossa segurança.
Os artifícios da internet são tentadores, mas para evitar as situações de riscos e de ter dados pessoais roubados, é preciso adotar essas e outras medidas de segurança. Afinal, você não quer ser mais um a integrar a lista de vítimas de golpes cibernéticos. Juliana Farias, para a CBN Universidade. Obrigada, Juliana. E precisamos mesmo ficar atentos, e não é só em relação aos dados pessoais na rede mundial de computadores, não. A internet tem interferido nas relações pessoais e no emocional de muita gente. E no próximo bloco a gente conversa com o professor e psicólogo Rangel Júnior sobre saúde mental e também os impactos da internet na nossa saúde emocional. O CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta nesta manhã de sábado. E estamos no mês que muito ouvimos falar sobre o Setembro Amarelo. Você sabe o que é a campanha e como está a sua saúde mental em tempo de pandemia e rede social? Essa sugestão de tema para abordarmos no CBN Universidade deste sábado foi do nosso repórter Anderson Costa, que nos auxiliou na produção do material. Sobre o assunto, conversamos agora com o psicólogo e professor da UEPB, Rangel Júnior. Professor, o que é Setembro Amarelo? Por que a campanha chama tanta atenção da sociedade para a temática da saúde mental e a que você atribui o aumento da visibilidade deste tema nos últimos anos? Diferentemente do Outubro Rosa e do Novembro Azul, que se referem à prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, respectivamente, nas mulheres e nos homens, o Setembro Amarelo não é resultado de uma lei. É uma iniciativa popular que ganhou corpo desde uma década atrás, pouco mais de uma década, quase 2 décadas, aliás, e que no Brasil, desde 2015, vem acontecendo como um instrumento importante para o debate, para a reflexão na sociedade sobre o suicídio e sobre a importância de trabalhar a prevenção ao suicídio. Nós precisamos romper com um tabu, como se esse fosse um tema que não pode ser dialogado, não pode ser conversado entre as pessoas, nas famílias. Há um indicador que mostra que nesse momento em que nós estamos conversando, ou nesse momento em que você está me ouvindo, pelo menos uma pessoa já deu fim à própria vida no Brasil hoje. Em torno de 32 pessoas por dia no Brasil põem fim à própria vida. Isso é um número grave, alarmante, e nós precisamos discutir sim. Portanto, a falta de perspectiva, a dor psicológica ou a dor emocional que as pessoas têm, muitas vezes um desespero por falta de perspectiva de solução de determinados conflitos, precisa ser enfrentada, discutida, e há instrumentos de prevenção em relação a isso. Esses instrumentos estão nas mãos dos profissionais de saúde, mas precisam ser trabalhados pelos profissionais de educação, pelas pessoas em todos os sentidos e pelas famílias, junto às crianças, aos adolescentes, aos jovens de modo geral, em todos os sentidos. O suicídio é evitável em muitos casos e nós precisamos trabalhar isso sim. O Setembro Amarelo existe também para isso. O cenário virtual causado pelas redes sociais transformou a sociedade em uma arena com laços menos sólidos, mais fragmentados. Isto é um agravante para a nossa saúde mental? Essa construção de relações sem bases reais que não têm um compromisso com o outro, ou seja, as amizades, os amores, os trabalhos ficaram menos fortes com este cenário e isso provoca efeitos na vida de cada um. Não há dúvida de que o mundo das comunicações virtuais, digitalizadas, a partir desse desenvolvimento fenomenal do mundo digital, permitiu algo que seria impensável há 50 anos, 30 anos talvez, e expandiu de forma exponencial também, geométrica a progressão disso, em termos de comunicação do mundo. E não vai parar por aí, isso vai aumentar, vai crescer. Há muitos desses equipamentos de hoje, desses aplicativos, desses formatos, haverão de desaparecer e serão substituídos por outros, sem dúvida alguma. Entretanto, o mais importante, da forma como eu vejo, é que as pessoas precisam compreender que este mundo, esse cenário virtual, ele deve ser uma continuação da nossa vida pessoal, não uma segunda vida, não uma vida paralela, um universo paralelo. Nós precisamos viver
a vida real, pés no chão, os cheiros, os sabores, o tato, a audição, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós experienciamos de fato. Essa é a grande riqueza da vida. As questões que envolvem o mundo virtual devem ser a continuação daquilo que nós experimentamos no mundo, na vida pessoal. Não podem ser essa segunda vida. Essa distorção, sim, ela é extremamente danosa e deixa sequelas na vida das pessoas, no amor, nas relações, nas amizades, em todos os sentidos. E nós precisamos cuidar disso, sim. Rangel, além dessa questão, existe uma outra provocada pelas redes sociais, que são a dependência digital, que pode até causar abstinência, e o sentimento de impotência, de insucesso, de pequenez, que pode afetar principalmente os jovens diante das vidas perfeitas estampadas nessa vitrine social. Isto tem influenciado no desenvolvimento dessa geração? Sem dúvida alguma, o uso das redes sociais, de modo geral, aliás, o uso de toda essa parafernália eletrônica que envolvem jogos digitais, que envolvem vídeos para assistir, um vídeo sob demanda permanentemente, que envolvem os hiperlinks e todas as chamadas redes sociais, de fato, o uso disso precisa ser muito bem resolvido com as pessoas, notadamente os jovens que já nascem imersos no mundo digital. A família tem uma responsabilidade muito grande de educar os filhos para esses usos. Os adultos, ou os adultos mais idosos, mais próximos da vida, vamos dizer assim, da terceira idade, enfrentam menos problemas com isso, mas isso também pode se tornar uma válvula de escape para pessoas na solidão, para pessoas que não estão tendo no seu cotidiano uma condição de companhias, de terem formas de encontro, de sociabilidade, espaço de encontro, principalmente nos últimos anos, né, esses quase 2 anos com a pandemia, sem dúvida alguma, isso foi mais exacerbado, mas os usos precisam ser controlados, porque isso sim, existem pesquisas muito sérias, estudos importantes que revelam a criação de um processo de dependência, uma espécie de necessidade física, orgânica, não somente psicológica, da produção de determinados hormônios a partir dessas relações estabelecidas. Portanto, a disciplina para o uso desses instrumentos, o uso desses aplicativos, os usos desses equipamentos, sem dúvida alguma, é algo que precisa ser pensado em todos os sentidos. E a melhor forma é estabelecer, talvez, tempo de uso, horários para usar alguns equipamentos, alguns sistemas operacionais ou mesmo aplicativos já trazem um mapeamento para que a pessoa possa controlar, saber o tempo de uso disso, para que a pessoa possa ter, de fato, um autocontrole, mas naquilo onde não é possível, onde há situações de dependência muito próximas daquilo que é a dependência da droga ou a dependência do jogo, sem dúvida alguma, é preciso cuidar e cuidar com muito carinho, porque isso pode levar a consequências muito danosas na vida das pessoas. Além de tudo isso, a internet é um espaço sem dono, como dizem, e muitos aproveitam para destilar comentários negativos contra outras pessoas. Recentemente vimos o filho de uma cantora famosa aqui na Paraíba tirar a própria vida após ser alvo de críticas. Lidar com críticas já é difícil e no cenário digital a repercussão disso pode fugir ao controle. Está mais difícil viver? Sem dúvida alguma, a internet, para muita gente, é uma espécie de mundo sem porteira. Terra de ninguém, e é preciso, de fato, os pais têm a responsabilidade de ter um controle muito grande em relação aos usos que os filhos fazem, as crianças, os filhos menores, adolescentes, e os pais, ou pai e mãe, precisam dialogar sempre com seus filhos sobre isso, e não ter medo de desagradar, não ter medo de exercer um efetivo controle sobre isso. Criança não tem que ter individualidade protegida, ou no sentido de guardar segredos nas redes sociais. Crianças têm que ter limites e muitos limites em relação a esses usos. O que vai desagradá-las no momento será resultado positivo no futuro. Então os pais têm uma responsabilidade muito grande de lidar com esse universo do sofrimento, do ataque às vezes, ou do bullying, ou de coisas dessa natureza, como nós já vimos diversas situações, pelo uso inadequado do espaço. Na verdade, esse uso inadequado tem muito a ver com a própria forma como aquelas pessoas se veem, a própria forma como essa criança ou adolescente se vê diante do mundo e diante das pessoas. Mais uma vez, insisto, a responsabilidade da família é
fundamental nesse aspecto, ou seja, assumir a responsabilidade pelos cuidados é fundamental. Professor, quais são os caminhos apontados neste cenário pela psicologia para alcançar uma vida mais plena, uma trajetória de sanidade mental? É muito difícil indicar caminhos como se houvesse uma receita, né? Entretanto, nós temos exemplos e temos aprendizados históricos que nos dão um certo parâmetro ou alguns parâmetros para guiar nossas decisões. A sabedoria milenar que está inserida nos clássicos da filosofia, nos livros históricos, dentre eles os próprios livros históricos vinculados às diversas religiões, sem dúvida alguma, existe muita sabedoria. A sabedoria dos livros é a sabedoria dos antigos. Ela não pode ser decalcada e aplicada na vida real, mas nós precisamos interpretar. E dentre todos os ensinamentos, alguns indicam de forma muito clara uma solução, que é a ideia do caminho do meio, do equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É preciso provar de fato, é preciso exercitar tudo aquilo que o mundo moderno oferece, tudo aquilo que o mundo da eletrônica, do mundo digital, do mundo virtual, tudo aquilo que é oferecido é possível e é importante provar, saber utilizar, e se é uma riqueza produzida socialmente pela humanidade, que a humanidade como um todo também possa usufruir disso, mas com controle, com regulação, com toda vamos dizer assim, todo um zelo pelo equilíbrio, para que não haja exagero. E a saúde mental está diretamente ligada a essa questão. O equilíbrio é aquilo que se pode construir em termos de muito ou pouco. E, sem dúvida alguma, o caminho do meio é sempre o caminho do equilíbrio. Sem dúvida alguma, nesse sentido. Os exageros não nos levam a bons lugares. E para encerrarmos nossa entrevista, professor Rangel, podemos dizer que estamos mais doentes psicologicamente ou foi a sociedade que passou a enxergar a necessidade desse debate? Estamos mais loucos ou apenas nos descobrimos? Talvez eu não afirmasse categoricamente que nós estamos mais doentes. Entretanto, grandes mudanças operadas no mundo, necessidade de um aumento permanente, constante da velocidade das coisas, uma espécie de cobrança permanente para que todos tenhamos um ritmo. A sociedade moderna, a sociedade industrial, já vinha tratando essa questão há 2 séculos praticamente, né? Então é algo de fato que o humano não pode criar máquinas para que as máquinas determinem a velocidade com que os humanos devam reagir ou interagir na vida social, agir na vida social. Somos nós que precisamos determinar. Então, nesse aspecto, sem dúvida alguma, eu acho que a humanidade precisa controlar melhor isso. Sem dúvida alguma, há mais debate, há mais visibilidade sobre os problemas, mas há, de fato, uma espécie de aceleração permanente da vida. E nós temos a responsabilidade de reduzir essa marcha. Afinal de contas, correndo tanto, estamos indo para onde? Para o mesmo lugar que os nossos antepassados iam, que é uma tumba fria ou uma câmara de um crematório, né? Nós estamos indo para o mesmo lugar, um buraco no chão, né? ou um caixão, qualquer lugar. Esse é o lugar que nós iremos. O que nós vamos deixar é o que vai fazer diferença. E a forma como nós conduzimos a nossa vida, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, aquilo que nós queremos deixar como educação para os filhos, como exemplos, ou como obras que podemos construir, de qualquer maneira, obras humanas em todos os sentidos, é isso que vai fazer a diferença, sem dúvida alguma. Nós precisamos sim começar a pensar em todos os sentidos, em desacelerar um pouco, para que a vida possa ser mais aproveitada de uma maneira mais plena, isso sim. Obrigada, professor Rangel Júnior. E no próximo bloco ainda tem a oportunidade de concurso de crônicas pela UEPB. Fica sintonizado que o nosso programa volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Voltamos com oportunidade para você que é estudante do ensino médio de escolas públicas aqui da Paraíba ou aluno de licenciatura da instituição e que gosta de escrever crônicas. É que a UEPB lançou o edital para o concurso de crônicas com o tema Caminhos da Esperança. Essa é uma atividade alusiva ao centenário de nascimento do educador Paulo Freire. As inscrições são online e estão abertas até o dia 20 desse mês, ou seja, até a próxima segunda-feira. O edital prevê duas categorias, uma entre os estudantes do ensino médio das escolas públicas da Paraíba e outra categoria envolvendo os alunos de todos os cursos de licenciatura da Universidade Estadual da Paraíba. O objetivo dessa iniciativa é ampliar e aprofundar questões oriundas das contribuições de Paulo Freire para promover a valorização e difundir a escrita por diversas vozes da educação paraibana. O tema das crônicas deve seguir o nome do concurso, que é Caminhos da Esperança, sendo textos originais e escritos de acordo com as regras previstas no edital. Todas as normas você encontra no site da universidade, o uepb.edu.br. O concurso colocou um e-mail à disposição, é o da servidora cristianeagnes@servidor.uepb.edu.br. E só reforçando que essa é mais uma ação da UEPB em homenagem aos 100 anos de nascimento de Paulo Freire, o patrono da educação no Brasil. E a gente fala agora sobre os desafios dos estudantes de educação física da UEPB que, durante essa pandemia, pararam com as atividades presenciais e se readaptaram para o formato online com aulas de várias modalidades à distância, através da tela do computador ou pelo smartphone. Tudo para não deixar ninguém parado e garantir atividade física de qualidade para a população que participa das atividades de extensão do DEF. Confere aí na reportagem da Ana Inês de Almeida. Em tempos de pandemia, a universidade precisou se adaptar ao modelo de ensino remoto. Essa nova realidade trouxe um desafio a mais para os professores e alunos do curso de Educação Física, que faziam a orientação de atividade física presencialmente, acompanhando de perto cada aluno dos projetos de extensão. O coordenador de Esporte e Lazer da UEPB, Eugênio Moura, explicou que no início foram muitos os desafios para ajustar as atividades presenciais para o formato online, mas eles conseguiram fazer uma série de iniciativas. A primeira ação foi a quarentena de treinos, onde nesse momento nós pensamos em fazer atividades, e não só atividades, né, online pelo Meet, mas utilizando o Instagram. Acho que a primeira ferramenta tecnológica que a gente usou foi o Instagram, passando dicas de saúde, utilizando também tudo que nós tínhamos, né, como a nutricionista da Pró-Reitoria Estudantil, né, os nossos professores do Departamento de Educação Física e também os nossos extensionistas. Então a gente começou com essa quarentena de treinos, passando mais esses tipos de informações e dicas, né, de saúde. Os extensionistas dos projetos da Coordenadoria de Esporte e Lazer tiveram que buscar novas alternativas de dar essas aulas à distância, aliando o uso da tecnologia com a atividade física. Além dos desafios impostos pela tecnologia, os alunos também tiveram que driblar a falta de equipamentos e fazer adaptações durante as aulas, como explica Flávia Oliveira, que dá aulas de treino funcional. Muitas vezes os alunos eles não ligam a câmera e eu diria assim que até é um sentimento um pouco de aflição, porque você fica sozinho ali e não sabe se o pessoal está fazendo corretamente. Enfim, essa questão ela é uma dificuldade assim, que eu sinto bastante. A questão também de material, né? No departamento, a gente tem todo o material que a gente pode utilizar nas aulas. No caso de treinamento funcional, a gente trabalharia com escada de agilidade, com bambolês, com step. E como na nossa realidade, cada um está na sua casa, a gente sente um pouco de dificuldade com isso, mas aí a gente tenta contornar. Quando eu envio minutos antes o link da sala no Meet, eu geralmente dou instruções. Hoje a gente pode utilizar pesos, então vocês podem separar 2 kg de alimento, 2 garrafinhas com água. Tem um pessoal que tem até mesmo anilha em casa, tem barra, e aí fica bem melhor, porque a gente consegue dar uma intensidade maior
e o aluno ele fica mais motivado, porque só com o peso corporal eu já percebi que o pessoal não curte muito. Então, a gente sempre dá outras opções, até mesmo opções de intensidade, um exercício mais moderado e uma forma mais intensa para aqueles que estão há mais tempo com a gente. Para a estudante de educação física, a experiência foi de fundamental importância, tanto para a área pessoal como a profissional. Para mim foi um super desafio, porque eu não tinha noção de como iniciar, de como realmente fazer a coisa acontecer de forma online, né? Acabou dando tudo certo. Hoje as nossas aulas são ótimas. A gente recebe bastante número de inscrições por semana. Então, a gente tem um total aí, acredito que de mais de 50 pessoas no grupo. E está sendo ótimo, isso para mim, até mesmo visando outras opções de mercado, né? O mercado agora, a consultoria online, ela está muito presente. E até mesmo essa questão mesmo de projetos de forma EAD, eu acredito que tem crescido muito, já que o presencial no momento não está acontecendo. Então, a UEPB, a COEL, elas foram fundamentais nesse processo de aprendizagem. E se você tem interesse em participar das atividades para a comunidade que são oferecidas pela COEL, é só enviar uma mensagem no Instagram da coordenação @COELUEPB e deixar o seu nome completo, curso ou setor de trabalho, telefone para contato e indicar a modalidade escolhida. Ana Inês de Almeida para o CBN Universidade. Obrigada, Ana Inês. E quem também se consolidou na atividade remota foram os produtores agroecológicos que vendiam os produtos todas as quintas-feiras na central de aulas da UEPB. Com mais de 1 ano e meio de pandemia, eles seguem firmes atendendo a pedidos online e trabalhando com entregas. Toda a produção deles agora é apresentada nas redes sociais. Vamos ouvir na reportagem da Sara Albuquerque. Desde março de 2020, a Feira Agroecológica da UEPB está suspensa por causa da pandemia. Os produtos fresquinhos que eram comercializados todas as quintas-feiras pela manhã no hall da Central de Aulas em Bodocongó agora estão expostos através das redes sociais. Isso mesmo, os produtores agroecológicos se reinventaram e desde então comercializam os produtos através de encomendas por telefone ou pela internet. Com essa mudança, foi preciso se readaptar. E até quem não tinha muito contato com as mídias sociais passou a utilizá-las de forma frequente. É o caso de Dona Jerusa da Silva Marques. Ela faz parte do projeto de extensão há quase 2 anos, juntamente com o esposo José e a filha Fernanda. Para a produtora, foi um pouco difícil no início aprender a lidar com essas interações tecnológicas. A gente divulga, na semana quais os produtos que temos e o pessoal faz o pedido e a gente entrega em Campina Grande, em qualquer outro lugar que as pessoas pedem na cidade, no nosso município, na cidade vizinha. Então, é a forma que a gente encontrou para que não fique parado, para que a gente continue vendendo nossos produtos, foi essa, Foi essa alternativa que a gente achou para continuar, ajudando na renda, para continuar investindo um pouco mais na nossa produção. Então, mudou, Teve essa mudança, a gente teve que aprender um pouco também a lidar com as redes sociais, com a tecnologia. Para nós agricultores foi um pouco difícil, mas a gente está se adaptando e está dando certo. No perfil do projeto no Instagram, o @Feira Agroecológica UEPB, as pessoas têm acesso às listas com os produtos que estão sendo comercializados e ao contato das famílias produtoras. A partir disso, podem fazer os pedidos e combinar a entrega. A produtora Marlene Pereira, de início, ficou um pouco preocupada em como poderia realizar suas vendas e reconhece a importância das mídias sociais para esse momento. A importância maior foi a gente estar vivenciando hoje uma tecnologia, porque nós do campo também nós precisamos estarmos atualizados. Então a internet ela foi um ponto principal para a gente, Estarmos conectados com o WhatsApp, Instagram e outras conexões foi importante porque tivemos o apoio de pessoas, de alunos da própria UEPB, de professores, para divulgar os nossos trabalhos, as nossas culturas, E a gente está também fazendo divulgações em
até a própria divulgação boca a boca também, né? Além dos contatos, a própria divulgação boca a boca. Para a cliente da Feira Agroecológica e professora da UEPB, Ana Paula Bispo, ficou até mais fácil realizar suas compras através do delivery. Agora, durante a pandemia, para mim foi até melhor que a feira da UEPB passou a ser entregue em casa, porque, como eu disse, quinta-feira não era o melhor dia para mim. Então, eles entregarem em casa aos sábados, que acho que é o dia que eles devem fazer alguma feira aqui por perto mesmo, fica bem melhor para mim, é muito prático. Ótimo. E se você quer receber produtos agroecológicos dos produtores que comercializam na feira da UEPB, é só seguir a rede social deles, ver os números dos produtores e fazer os pedidos. As entregas são feitas em vários dias da semana. Confere lá, é o @Feira Agroecológica UEPB no Instagram. Sara Albuquerque para o CBN Universidade. Obrigada, Sara. E é com essa dica super saudável que a gente finaliza o CBN Universidade deste sábado. O programa teve a apresentação minha, Natasha Leone, com produção dos alunos que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição e finalização é de Isis Coelho e Apolo Ricarte. A direção é do professor Hipólito Lucena. O CBN Universidade volta no próximo sábado a partir das 9 horas da manhã e daqui a pouco, ao meio-dia, o programa de hoje já vai estar disponível na TV UEPB no YouTube. Acesse lá e confere toda a programação da rede UEPB. Te espero semana que vem. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.